Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim finalmente conversar com vocês sobre o livro Terra das Mulheres, da autora Charlotte Perkins Gilman. Bom pessoal, vocês devem ter me visto comentando a respeito desse livro em outros vídeos aqui no canal de leituras do mês, de book haul, lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo aparecendo pra vocês inclusive, porque eu mostrei enquanto eu tava lendo e vocês viram que eu marquei 1000 coisas durante a leitura, não sei se tá dando pra ver aí, mas assim, são citações que não acabam mais, sabe? Então eu precisava realmente vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa obra. E essa autora, pra quem não conhece, é a mesma do Papel de Parede Amarelo, que é um conto de certa forma autobiográfico e que foi um dos precursores do movimento feminista na literatura. Então é uma obra muito importante e na realidade uma das mais conhecidas, se não a mais renomada aí da autora. Agora essa aqui na realidade, pra quem não sabe, foi inspiração até para a história da Mulher Maravilha, sabe? Então isso é super interessante, eu não sabia, eu só fui saber depois que eu concluí a leitura mesmo. Outra coisa interessante que eu descobri pesquisando a respeito da autora é que ela era assim uma mulher realmente cheia de habilidades assim e que participava de diversas áreas, diversas coisas, né? Ela era economista, socióloga, filósofa, poetisa, romancista no caso também, e além disso sufragista também e feminista. Então assim, era uma mulher e tanto da época, ela realmente escrevia sobre aquilo que ela acreditava, né, e fazia parte ali da sociedade de uma maneira muito ativa. Então essa obra ela reflete muito isso, porque nessa obra ela tentou, digamos, resolver os problemas que ela enxergava na sociedade com relação à posição da mulher em uma história utópica, onde ela desenvolvesse ali um mundo que pudesse suprir as necessidades das mulheres e resolver essas questões. E esse livro, gente, foi publicado em 1915, ou seja, mais de um século atrás, e essas questões já eram preocupantes, já faziam com que as mulheres tentassem de alguma forma solucionar esses problemas da sociedade, né? Então é uma coisa de se chocar. Na realidade a gente sabe que é algo que está muito enraizado mesmo na nossa sociedade, né? A nossa herança aí do patriarcado. E é chocante enquanto a gente tá fazendo a leitura perceber que algumas dessas questões, muitas delas, são tão atuais ainda, infelizmente. Mas vamos então ao enredo dessa história, sobre o que se trata esse livro. Bom, uma coisa que vocês têm que saber é que esse livro é uma utopia, ou seja, o contrário da distopia, aqui o universo ele é idealizado para ser perfeito, para resolver os problemas da sociedade, no caso aqui os problemas femininos da época. Né? Então aqui ela brinca com essa questão de criar, imaginar soluções, um mundo onde as mulheres realmente tenham a liberdade que ela acredita que seja necessária, que tenham a independência, que sejam assim completamente independentes da figura masculina. Tanto é que nessa sociedade que só existem mulheres, é considerada, né, a terra das mulheres, um país onde é totalmente governado pelas mulheres, tanto nos setores assim de religião, de agricultura, setores de educação, governo, ele é totalmente administrado por mulheres. Então, pra vocês terem ideia, aqui nessa sociedade elas não precisam nem dos homens pra reprodução, ou seja, elas conseguem se reproduzir sozinhas. Eu vou deixar vocês descobrirem aí durante a leitura como que isso acontece, porque a autora realmente encontrou uma maneira aí de solucionar isso, até mesmo para aquelas mulheres que de repente não querem ser mães e tal, ela colocou aqui uma solução pra cada uma dessas coisas, o que eu achei genial. De certa forma, hoje as feministas do mundo atual talvez se espantem um pouco com essa leitura, a princípio pelo menos, porque ela é narrada quase, acho que até a metade, um pouco mais da metade, apenas por homens. São 3 homens, esses 3 personagens, eles descobrem a existência dessa terra, eles se organizam ali pra fazer uma expedição e ir ver se isso é verdade, porque lá no fundo eles não acreditam de maneira nenhuma que as mulheres sejam independentes, consigam se virar ali sozinha. Eles acham que vão chegar lá e as mulheres vão estar passando fome, vão estar se descabelando, que vão cair aos pés deles, sabe, desejando proteção, esperando, sabe, que eles salvem elas, e eles se surpreendem muito quando eles descobrem que não é nada assim, sabe? É bem diferente. A sociedade que elas construíram é tão superior à sociedade administrada pelos homens na época, digamos assim, que eles ficam chocados e até de certa forma envergonhados de contar um pouco sobre o mundo dos homens pra elas, sabe? E esses 3 caras, eles são super estereotipados, sabe? Tem aquele que é o mais machão de todos, que assim acha realmente que a mulher ela tem que ser do lar, ela tem que cuidar da família, dos filhos, e que tem que ser totalmente submissa a ele, que as mulheres não pensam, que elas não têm direito de nada mesmo. E esse é o Terry, ele é extremamente machista. Agora a gente tem também o Jeff, que ao contrário do Terry, ele é aquele cara romântico, idealizador, que se ele puder, ele vai assim carregar ali as coisas pra mulher, pra ela não pegar o peso, sabe? Ele quer o tempo inteiro cuidar das mulheres, porque ele acha que elas são seres
mais especiais, delicados, aquela coisa assim, né? E o outro, que é o protagonista que vai realmente narrando pra gente, contando em primeira pessoa, é o Van. E ele, na realidade, é aquele cara no meio do muro, assim. Ele tem os pensamentos ainda machistas e tal, porque é comum, principalmente naquela época, ele, né, seguir o fluxo do pensamento, né, dos homens da época. Então ele tem sim uns pensamentos duvidosos, assim, com relação a essa terra, tipo, será mesmo que as mulheres são capazes de ser autossuficientes e tal, colaborar entre si? Ele tem essas dúvidas, mas ao mesmo tempo ele é muito curioso e ele quer ver se isso realmente é verdade, se é possível. Ele não julga tanto, vamos colocar assim. E aí os três chegam lá e, como eu falei pra vocês, eles descobrem, assim, uma terra completamente organizada, onde não tem doenças, as pessoas também não cometem crimes porque não precisam, a educação ela é feita de uma forma super diferente, sabe? Bem mais atrativa pras crianças e bem educativa mesmo. Tudo que eles fazem, assim, é em formato de jogos, de lazer, mas tem um fundo educativo e eles vão criando essas crianças como se fossem, assim, realmente a coisa mais preciosa daquele local, porque para essas mulheres a maternidade é a questão suprema, é a religião delas, é o foco principal, sabe? São as crianças do futuro. Até porque na história a gente vai entender por que essas crianças são tão preciosas. Mas isso também pode chocar um pouco algumas pessoas enquanto a gente tá lendo, porque parece que elas só pensam nisso, o foco é só esse. E as mulheres que não querem ser mães, né? Como que fica? Mas como eu falei pra vocês, a autora, ela trabalha muito bem todas essas questões. E tem muita coisa nesse livro, gente, que assim, eu não consigo nem começar a explicar pra vocês, porque realmente ela vai falar de muitas questões aqui. Desde maternidade, como eu falei pra vocês, até casamento, relações entre as mulheres, sabe? Como as mulheres nessa terra, elas realmente são como irmãs, elas colaboram, elas conseguem trabalhar juntas, a relação delas com a natureza. Então é muito interessante como naquela época a autora já trabalhava a sororidade. Então é bem legal de acompanhar aqui, até mesmo a forma como essas mulheres, que têm um pensamento muito avançado, muito diferente desses homens, elas vão lidar com eles ali, sabe? Achando absurdas algumas coisas que eles vão contando pra elas, até mesmo sobre o casamento, do tipo, por que eu tenho que dormir no mesmo quarto? Por que a gente tem que ter relações se a gente não, né, sem a finalidade de ter filhos? Porque a gente não precisa, né, dessa relação com o homem pra ter filhos, então por que eu vou ter? Né? Até mesmo essa questão da sexualidade é muito bem trabalhada no livro o tempo todo, né? Eu não vou contar muito mais sobre essas questões pra vocês, porque eu acho legal ir descobrindo durante a leitura. Então a autora dá margem pra várias interpretações e também a gente consegue perceber através dos comportamentos desses protagonistas masculinos o quanto ela faz uma sátira a tudo isso, sabe? Porque eles têm comportamentos que aparentam ser normais pra eles e tal, até pra nós mesmos enquanto a gente tá lendo, né? Mas que comparados aos comportamentos dessas mulheres dessa terra, parecem idiotas, sabe? Parecem comportamentos assim, tolos. Pra que isso? Né? Então é muito interessante acompanhar tudo isso. Eu fiquei muito contente de conseguir fazer essa leitura durante esse mês. Eu até mostrei bastante lá no Instagram e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas citações rapidinho que eu achei assim muito legais pra ilustrar um pouquinho desse sentimento que o livro passa, sabe? Olha só as expectativas do Terry com relação a chegar nessa terra, né? Como seria essa terra das mulheres. Elas brigariam entre si, insistiu Terry. Sempre brigam. Não vamos encontrar espécie alguma de ordem ou organização. E aí o Jeff falou, está totalmente errado. Será como um convento sob a direção de uma abadesa, uma irmandade pacífica e harmoniosa. E a gente vê durante a história que não é nenhum nem outro, sabe? Então é bem interessante o que eles ficam imaginando dessa terra, sabe? E aí o Van, que é o que narra pra gente, fala assim, freiras, claro, suas irmandades pacíficas são todas celibatárias, Jeff, e sob votos de obediência. Essas são apenas mulheres e mães, onde há maternidade não há irmandade, não muita. Não, senhor, elas vão brigar, concordou Terry. E também não devemos esperar invenções e progresso, será terrivelmente primitivo. E aqui tem uma outra situação quando o Jeff tá interagindo ali com a moça com a qual ele gostaria de casar, etc, né, uma dessas moças da Terra das Mulheres. Quando o Jeff falou, pegando a cesta de frutas de sua adorada, uma mulher não deve carregar nada. Celis replicou um franco assombro. Por quê? Ele não pôde olhar aquela jovem silvicultora de pés velozes e ombros largos nos olhos e dizer, porque mulheres são mais fracas. Ela não era. Ninguém chama um cavalo de corrida de fraco por não ser um cavalo de tração. Ele falou, claudicante, que mulheres não tinham físico para o trabalho pesado. Ela olhou para os campos, onde algumas mulheres trabalhavam, erguendo um novo muro de pedras grandes. Voltou o olhar para a cidade mais próxima, com casas construídas por mulheres, desceu o olhar para a estrada reta e dura sobre a qual caminhavam, e depois para a cestinha que ele havia tirado dela. E essas são algumas das coisas que vocês vão encontrar aqui nessa história. E ela caminha aí para um ápice
ápice que de certa forma é um pouco previsível se você observar atentamente o comportamento dos personagens masculinos, a frustração que eles vão adquirindo aí ao longo, né, da história. E é engraçado que não é de forma nenhuma um livro que te impõe, assim, sabe? A questão do feminismo, nada disso. Então ele simplesmente vai expondo coisas ali e você mesmo vai percebendo, o que é mais legal ainda. Então eu indico muito esse livro pra vocês, fica aí a minha dica, leiam, é um livro curtinho, flui super rápido, assim, apesar de ser um livro escrito, né, 100 anos atrás, ele continua super atual e é uma leitura muito prazerosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que vai ajudar muito a divulgação do Nuvem Literária. Vejo vocês em um próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau, tchau.